esclarecimento e uma... A única coisa que eles queriam era dizer para mim obrigado, presidente Lula, porque pela primeira vez nós entramos no Palácio do Planalto, aqui, aonde não há conflito de direitos humanos mais importante do que isso. Sabe, as pessoas se sentiram, eu quando fui visitar uma delas em 94, as pessoas queriam passar perto do Palácio do Governo e passavam na parede. Porque durante décadas e décadas as pessoas apanharam. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Quando vai chegando o final do governo, a gente vai tendo a sensação de que estava... Eu estou sem nominato, então me perdoem as falhas, mas, queridos companheiros do ministro, senador Suplicy, deputada Luiz Erundina, em nome de quem saúdo todos os parlamentares presentes, que virou noites neste fim de semana, em tantos outros fins de semana, preparando publicações, enfiando na gráfica muitas coisas no prazo acordado, promovendo eventos como ontem em Belo Horizonte. Eloy Araújo, da Secretaria de Política Executiva do Conselho Nacional em Atividade, criado em 1974, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. A publicação Direitos Humanos e Imagens do Brasil. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Avianca, o comandante Francisco Rangel, sua tripulação, dando as boas-vindas a bordo do MK-28 para o voo 615 com destino a
esse livro, né? Não posso deixar de esquecer também uma pessoa muito importante, que foi a doutora Rosita de Carvalho. Sinceramente, ela fez o papel de intermediar a difícil. Não era da caridade pública que se deve viver, mas sim de cidadania e de conquista de direito. O importante é que nós, pessoas com deficiência, começamos a falar por nós. Nenhuma deficiência limita a vida. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência conhecem a sua história, enquanto coletivo, enquanto grupo, movimento, através de ouvir falar, de narrativas daqueles que vieram antes, daqueles que são companheiros do mesmo momento, e cada um tenta passar de sua maneira para os novos, como foi a história antes. Essa história, às vezes, ela é considerada como muito recente, às vezes ela é considerada como bem anterior, até remontando ao período imperial, mas muitas vezes começam a se dizer que as pessoas com deficiência não têm história. E a ideia justamente é mostrar que nós temos uma história. História do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Século XIX. A educação de surdos e cegos no Brasil Imperial. 1854. Instituto Benjamin Constant. Com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos no Brasil, hoje Instituto Benjamin Constant, realmente foi dado início ao processo de inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. Com a vida de José Álvares de Azevedo, da França, um brasileiro que estudou em Paris, na escola de Valentin-Auli, ele trouxe o Braille para o Brasil, apresentado ao imperador Dom Pedro II. Esse, entusiasmado com o que viu pelo Braille, então criou o Instituto e aí deu início a todo o processo de história do protagonismo das pessoas cegas na história da educação de pessoas com deficiência no Brasil, na realidade. Foi de grande importância, né, a criação do Instituto Benjamin Constant, que foi o primeiro instituto de educação especializada para as pessoas, no caso cegas na época, mas foi o primeiro instituto pelo movimento da América do Sul. Então teve muita importância que as pessoas cegas começaram a ter educação formal. Então, eu vejo isso como um marco de reconhecimento, ainda para uma minoria da minoria, da oportunidade ao estudo. Século XIX. A educação de surdos e cegos no Brasil Imperial. 1856. Instituto Nacional de Educação dos Surdos. No período em que o INES foi criado, não tinha no Brasil nada relacionado à educação dos surdos. E a sociedade pensava, via o surdo como doente, deficiente, incapaz de aprender e de desenvolver. O Instituto, na verdade, ele tem um nexo, né, com a política que era praticada no século XVIII e XIX dos institutos, dos grandes institutos de surdos da Europa. Tanto que o fundador do Instituto é um ex-aluno surdo do Instituto Nacional de Paris. Esse advento das instituições foi realmente um processo de desenvolvimento social mesmo, das sociedades da época, né, que de alguma forma tiravam do âmbito da sociedade tudo que era difícil para a sociedade lidar e transferiam essa responsabilidade para uma instituição. Muitos países gostariam de ter tido isso que nós tivemos aqui no Brasil. Sem
tem que fazer a crítica histórica, que não era algo assim inclusivo como é a filosofia mais atual, não é? Mas era mais essencialista. Era o fazer por alguém, dar algo a alguém. E quase sempre assim, naquela relação de pessoa que tem o poder e que concede àquele que menos pode, né? A pessoa com deficiência que não tinha direito a nada. Século XX. As instituições de educação de pessoas com deficiência intelectual. 1932. Pestalozzi. E 1954. A Paz. Eu não sabia quem era a Dona Helena, sabia que tinha apenas no regimento e no estatuto dizer que ela tinha sido uma das fundadoras da Pestalozzi Federal. E ela já era conhecida no Brasil todo. E Dona Helena tinha mania de chegar nos lugares, principalmente quando chegaram no Ibirité.